Alô você, espectador do Marco na TV. Hoje vamos falar com o Bambambam. Ele, Márcio Bernardes, filho de Ribeirão Preto e faz sucesso pelo Brasil e pelo mundo. Em instantes, aqui no Marco na TV. Estamos de volta. E vamos começar com grande estilo essa semana, falando com o Bambambam, Márcio Bernardes. Tudo bem, Márcio? Tudo bala, tudo em ordem, e você? Graças a Deus. Bambambam, né, amigo? Tudo bambambam, graças a Deus. É isso aí. E eu gostaria de, primeiro, assim, já falar com você como é que começou esse lance de jornalismo e tudo mais. Em Ribeirão Preto, como é que foi esse lance aí? Foi no final da década de 60, no comecinho da década de 70, eu resolvi fazer um jornal estudantil, chamava-se A Voz do Estudante, e era um jornal distribuído nas principais escolas da época, Colégio Santa Úrsula, Colégio Auxiliadora, Metodista, São José. Eram as escolas mais nesse entorno central da cidade. A cidade não era tão grande como é hoje. Eu redigia, fazia notícias, mexericos, candinha, coisas de escola, algumas matérias mais sérias, e distribuía os jornais nessas escolas. Então, para divulgar os jornais, eu ia às emissoras de rádio de Ribeirão. Não existia televisão local naquela época, não tinha nada disso. E também as emissoras, aos jornais. Ribeirão tinha 4, 5 jornais diários naquela oportunidade. Então, divulgando o jornal, eu fui me relacionando com os profissionais, com os jornalistas, com os radialistas, com os colegas. E um dia eu fui na Rádio Colorado, era bem no centro de Ribeirão, na rua Cerqueira César com a São Sebastião. Era um velho, um prédio antigo. Hoje tem um edifício lá grande, edifício Monte Líbano, e eu fui lá divulgar o meu jornal e me perguntaram se eu não queria fazer reportagem. Eu não lembro se era no campo do Botafogo, do Comercial, naquele final de semana. Eu topei, fui. É uma coisa meio bizarra e quase que utópica, mas eu não entendia nada, não sabia nada. E fui, acho que foi razoável, e daí peguei gosto pela coisa. Eu acho que pegaram gosto de mim. Da Colorado eu fui para 79, depois trabalhei na Cultura, na Renascença, passei a escrever uma coluna no jornal O Diário, aí interrompi um pequeno período, rapidamente fiquei no Diário de Notícias, que era um jornal ligado à Cúria Metropolitana, fui para o Diário da Manhã, e voltei para o Diário. A minha coluna foi publicada no Diário por quase 30 anos. Mesmo eu indo embora para São Paulo, de lá eu escrevia uma coluna diária. E de 10 anos para cá, eu passei a publicar uma coluna bissemanal, às terças e sextas, no jornal A Cidade. Está aí até hoje. Os meus programas da Rádio Transamérica são repetidos aqui em Ribeirão pelo Sistema Clube, enfim. Já está quase 45 anos, né? Foi no começo da década de 70, 46. Eu não quero nem fazer a conta, porque daqui a pouco eu vou chegar ao meu cinquentenário de carreira e vou perceber que eu estou ficando bem velho mesmo. Márcio Bernardes passou por todas as emissoras praticamente de Ribeirão Preto, todos os jornais. Foi direto para a Transamérica ou não? Você foi para que emissora de rádio? Não, na Transamérica eu estou há 16 anos. Nós, no final dos anos 1999, montamos uma equipe lá, uma equipe
É a primeira grande emissora FM a fazer futebol, a transmitir futebol, a ter programas esportivos. Até então, esse segmento esportivo só era feito, só era divulgado no rádio AM, né? E nós juntamos grandes nomes do jornalismo esportivo da Bandeirantes, da Capital, da Globo, da Excelsior, que já era a CBN, da Record e de outras emissoras, e uma molecada, um pessoal jovem. Mudamos a linguagem, fizemos uma linguagem bem mais moderna, divertida, descontraída. Temos um humorista, o Gavião, que realmente foi uma tirada sensacional, é um cara que a cidade inteira lá em São Paulo adora, as torcidas, etc. Mas eu comecei mesmo na Jovem Pan, fim de 76, começo de 77, aproveitando aquela fase gloriosa do Botafogo no Campeonato Brasileiro, eu me transformei em correspondente da Jovem Pan. E eu todos os dias participava do programa da hora do almoço, da Pan, com notícias do Botafogo, principalmente, e também do comercial. Aí o Osmar Santos achou que eu levava jeito e que podia participar das transmissões, e eles, a partir de então, quando vinham para o interior, um grande time de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, vinha jogar, por exemplo, em Franca, Rio Preto, Araraquara, Ribeirão, Bauru, vinha o repórter da emissora, lá no caso da Pan, que cobria aquele clube, né? Normalmente Faustão, o Cândido Garcia, o Flávio Adalto, José Eduardo Savoia, nomes que hoje são mais do que consagrados, tanto no rádio, na TV, como no jornalismo impresso. E eles vinham e eu fazia o clube do interior, eu cobria o clube do interior. Se o jogo fosse em Franca, era a Francana, se fosse em Ribeirão, era o Botafogo ou o Comercial, se fosse em Araraquara, era a Ferroviária. E daí foi indo e me levaram para a Copa do Mundo, depois outra Copa, e eu voltei da Espanha em 82, um trabalho bastante consolidado e muito elogiado lá em São Paulo, que aconteceu um casamento de intenções, sabe? Eu já achava que Ribeirão tinha ficado pequena para os meus sonhos, para os meus objetivos, e eles queriam que eu fosse para lá, não me queriam mais como correspondente. Isso já na Globo, né? Porque em fim de 77, começo de 78, o Osmar Santos saiu da Jovem Pan e foi para a Globo, e aí montou uma equipe nova, levou alguns profissionais da Jovem Pan, e me levou também, primeiro como correspondente, né? A mesma coisa que eu fazia na Jovem Pan, eu passei a fazer na Rádio Globo. E na Rádio Excelsior, que é a antecessora da CBN de hoje. E depois, já morando em São Paulo, passei a fazer reportagens por muitos anos, ganhei um programa primeiro na Excelsior, depois na CBN, na hora do almoço, e daí trabalhei em televisão, trabalhei em várias emissoras de São Paulo. Da Globo, quando eu saí, eu tinha expectativa de não mais trabalhar. Eu saí da Globo em 97 e achava que não fosse mais trabalhar em rádio. Mas aí surgiu essa possibilidade de se criar uma nova equipe, com uma nova mentalidade, no FM, uma coisa diferente. Para mim foi um desafio, né? Eu gosto de desafios e estou lá há 16 anos. Como é que nasceu o Bam 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 e o Bum Bum Bum? Eu gosto muito de frases, né? A gente cria, alguém fala alguma coisa, você assimila, alguém conta um detalhe, você gosta daquela sugestão, alguém ouve e fala, pô, essa é legal e tal, aí você continua repetindo e falando, etc. Então, Bam Bam Bam, quase que sinônimo de uma coisa superlativa. Então, para você explicar uma coisa muito legal, muito bacana, muito boa, você sintetiza tudo isso e fala Bam Bam Bam, e a frase é marcante, é forte, pegou, né? Todo mundo gostou. E a gente escolhe, depois dos jogos, não escolhe o melhor em campo no meu programa, no programa que eu faço após as partidas. A gente escolhe o Bam Bam Bam.
E a gente queria uma frase, eu pensava, porque essa história de o pior do jogo, o pior em campo, coisas assim, fica muito trivial, não era aquilo que a gente propunha como coisa diferente. E já que tinha o Bam Bam Bam, é ruim, é pior, vamos escolher o Bum Bum Bum, né? E foi, e a gente dá um ênfase na frase, na palavra, as palavras, as letras de Bum Bum Bum, dão possibilidade para você entonar muito forte e tal, e ficou. Quem escolhe no meu programa o Bam 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 são os integrantes da equipe, os caras que estão trabalhando naquele jogo. Certo. E o Bum 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 é o Gavião, a sátira da jornada. É o humorista da jornada e do meu programa. E eu fazia bum, 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 escolhe aí, Gavião e tal. E o diretor da Transamérica falou para mim, você vê como é que são as coisas, o diretor da rádio, escuta, você fica aí falando bum, 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 Gavião, por que você já não fala o bum, 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 o bundão pro Gavião, você entendeu? E falei, bundão? Aí pegou. Isso, você imagina, mais ou menos 15 anos atrás, né? Podia soar como uma coisa agressiva, pejorativa, muito forte. Foi o diretor da rádio que falou, pô. Então, já que ele falou, vamos fazer. E ficou e pegou. Todo mundo brinca aí. Pô, quem foi o bundão do jogo? Ô, bundão, para aí, seu bundão. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos segurar aí, como é a marca do nosso programa, o que marcou na vida do Bam 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 do microfone. Muito bem, galera, estamos de volta e você vai saber agora o que marcou na vida desse Bam Bam Bam. Você me pega de surpresa, eu nem sei. Tantas coisas hilariantes, coisas que me envergonharam, coisas que hoje eu dou risada, mas na hora foram pesadas. Puxa, você imagina tanto tempo assim, mas só me ocorrendo uma história. Eu estava na Suíça transmitindo um jogo, não lembro se foi na Basileia, onde foi, mas era um estádio. E eles não têm muito o hábito na Europa de muitas emissoras, espaço para as emissoras de rádio e televisão. Lá são 2 ou 3 emissoras apenas e tem as cabines. Então, quando a seleção brasileira vai jogar fora do Brasil, invariavelmente a gente fica improvisado em algumas bancadas que eles colocam no meio da torcida. Eles separam uma área, obviamente não é muito grande. Nas sociais, por aí, mais ou menos assim, e dos lados ficam os torcedores. E eu estava transmitindo um jogo da seleção, no intervalo eu tive vontade de ir no banheiro, fiquei com vontade de fazer xixi e dei as minhas informações lá. O locutor que estava transmitindo a jornada chamou o intervalo comercial, falei para ele, vou no banheiro. E levantei e comecei a passar no meio do povo e fui até o banheiro da torcida, dos torcedores. E li lá na porta 2 frases que eu não sabia e não entendia, em alemão. Eu não sabia qual que era homem e qual que era mulher. E falei, pô, agora aí morrendo de vontade, apertado para fazer. Aí eu falei, pô, meu Deus do céu, vai, mamãe mandou e tal. E entrei numa porta, era porta de mulher, rapaz, um monte de mulher. Desculpa, pelo amor de Deus, eu podia ser preso lá. Aí saí depois e tal, encontrei um cara que percebeu o meu problema, a minha aflição, e ele falava razoavelmente espanhol e falou, é o seguinte, homem, ela é Frau, mulher, aí falou, frase lá, sei lá e tal, aí eu olhei do lado, vi lá Frau, entrei correndo e nem falei obrigado pro cara pela ajuda que ele me deu, aí entrei no banheiro certo, mas quase que podia ser detido pela polícia por reclamação, por atentado ao pudor. Realmente é uma situação delicada, do qual não deve ter sido privilégio só ter numa situação dessa daí, né? Mas realmente é apertado. Mas alguém já, com o microfone aberto, já disse que não devia, e principalmente nessa época de 60, 70, era uma época da ditadura, então tinha censura.
E alguém já chegou a falar o que não devia no microfone e te deixou em saia justa? Olha, normalmente o que, nessa época que você está falando, 70, 80, o mais delicado no ar que pudesse vazar e pudesse comprometer era palavrão. Normalmente o torcedor falava muito palavrão, mas isso não vazava, não entrava no microfone. Era muito raro que isso acontecesse. Então, agora, hoje em dia, as coisas mudaram tanto que eu me lembro recentemente, teve um jogo do São Paulo contra não sei quem, mas o jogo foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Foi 0-0, a torcida do São Paulo, que não era muito grande, estava no Morumbi, vaiou, mas vaiou quando terminou o jogo, foi uma coisa impiedosa. E o locutor, sempre que termina o jogo, normalmente o esquema lá na Transamérica é, olha, terminou o jogo, o resultado tal e tal, a partir de agora, Márcio Bernardes assume o debate bola e tal, entra uma vinheta de abertura do programa, e entrou a vinheta e eu estava, meu Deus, o que eu vou falar agora, um jogo horroroso, 0-0, e blá, blá, blá. Aí tantas horas e tantos minutos, São Paulo e tal time empataram 0-0, o jogo foi uma merda. Pronto. É aquilo do bambambam e do bumbum. Não precisa falar mais nada. Tem coisa pior que merda. Definiu. Foi adjetivo, substantivo, advérbio e complemento. Isso lá atrás? Não, agora. Agora já está mais pega. Lá e está mais liberado, né? Mas, eu não sei se você já deve ter visto, foi até muito acessado pela internet, num jogo empate do Paraná, que o Pato Branco ia subir e o cara ia cobrar a penalidade máxima. O último lance aconteceu. E o PQP saiu. Foi. Que o cara perdeu o pênalti, né? Perdeu o pênalti. O locutor estava tão empolgado. Eu ouvi essa gravação. Foi muito legal, realmente. Mas espontâneo. Né? Pela espontaneidade, o cara não pode ser penitenciado, né? Com certeza. Porque foi muito natural. Ele torcendo tanto pro time dele lá e tal, o cara vai, bate. Eu acho que o cara que cobrou o pênalti teve que mudar da cidade. Com né? certeza, com certeza. E quantos componentes dessa equipe da Transamérica? Nós somos em mais ou menos entre produtores, pessoal de microfone e retaguarda, turma de apoio, uns 20 aproximadamente. E a saída, não a saída, o desmembramento que havia Transamérica Record. Depois só ficou Transamérica, a Record parou de retransmitir. Antes da parceria com a Record, houve uma parceria de uns 2 anos com a Capital. E terminou o contrato, não sei porquê, eles não renovaram, aí veio a Record ficou também uns 2 anos, terminou o contrato. Hoje a Record ela mudou, ela acabou com a programação artística dela, né? Sim. E ela é uma rádio eminentemente evangélica. Então, às 24 horas do dia, eles transmitem e apresentam programas, frases, coisas ligadas aos evangélicos, músicas evangélicas, e aí não cabe, obviamente, qualquer coisa em relação ao futebol. E principalmente um futebol da Transamérica que é bem descontraído, né? Você sabe que há pouco tempo uma emissora quis fazer uma parceria conosco e eles encabularam lá realizaram algumas reuniões, e o diretor dessa emissora falou assim, escuta, será que vocês não podem ser um pouquinho mais sérios? Aí o diretor lá da TV, olha, então se você está procurando mais seriedade na nossa equipe, é melhor você falar com outra emissora. Muito bem, Márcio. Aí o pessoal já começa a ver algumas imagens que você teve aí com o Dr. Sócrates, com muitas outras pessoas. Essa foto é de 1982. Eu estava com Sócrates em Nova York. Repare que lá no fundo ainda tem o World Trade Center. Foi destruído naquele ataque fantástico no começo dos anos 2000. O Sócrates tinha ido jogar, foi um jogo de uma seleção do resto do mundo contra a seleção europeia. E eu fui cobrir, eu trabalhava na Rádio Globo. Essa foto é de
3 queridos amigos. Repare que o primeiro é o Osmar Santos, o outro é o Antônio Mafuz, dono de uma grande rede de lojas. O outro é o saudoso Kiko Calil, dono da Modelar, outra famosa loja. E eu estou aqui na ponta direita. No centro está o meu ex-professor da Faculdade de Direito, professor de Direito do Trabalho, foi Dr. Valentim Carrion. E ao lado dele está um outro grande amigo, também ribeirão-pretano, Rubens Aprobato Machado. Essa foto foi de 2002. Eu estou exatamente no checkpoint. Repara que a linha amarela é a divisa da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Lá do outro lado, aquele prédio lá, da imigração da Coreia do Norte. Mas à minha esquerda está a Nalva Guiar. Essa foto foi no Lanchorama, era um bar, lanchonete, restaurante badaladíssimo aqui em Ribeirão Preto, na rua Visconde de Inhaúma, no edifício Padre Euclides, pertinho da São Sebastião. E esse outro cara é o Vicente Medeiros, que era o produtor da Nalva Guiar. Essa é uma foto, esse é um grande amigo meu, um grande corredor, uma das coisas boas que aconteceram na minha vida, que eu corri 21 maratonas, né? E essa foi uma maratona em Nova York. Quando eu cruzei a linha de chegada, maratona para nós que somos amadores, ela não significa terminar, chegar. E eu cheguei e estava chorando, esse amigo veio me consolar. Aliás, eu estou até descobrindo agora porque o vexame que nós passamos lá no Peru, né? Vamos querer fazer Cooper com ele aqui lá na universidade, onde a gente foi para a disputa do Sul-Americano de vôlei. Isso na aí Recra Transmontano. Foi que ano foi isso? Foi em 96. Então, faz 20 anos. Eu corri, eu vou te contar uma coisa. E a gente foi querer se atrever a acompanhar Márcio Bernardes na pista. Que é uma foto que eu estou em casa com a minha mulher, a Maria Rosa, e ao lado da minha sobrinha querida, sobrinha barra filha, Aline. Ela é filha do meu irmão, que é um médico bastante consagrado aqui em Ribeirão Preto, José Bernardes. Essa foto aqui é mais recente, foi no Maracanã, decisão Brasil e Alemanha do futebol da Olimpíada agora, de 2016. Flávio Adalto aqui no fundo, um baita jornalista, muito conhecido no meio de rádio, jornal e televisão, e aqui um jovem, trabalha no portal Yahoo, o Carlos de Souza. Aqui é o Maracanã. Estou com o Leandro Boldaquian, que é repórter da Rádio Transamérica, o Flávio Adalto, que foi um dos jogos da Olimpíada do futebol, agora eu não lembro qual. Aqui eu estou com os meus irmãos, de pé está o Edmo Bernardes Melo Júnior, que é também um consagrado publicitário aqui em Ribeirão Preto, jornalista, apresentador, produtor. E eu com o meu irmão José Bernardes sentado e os filhos dele, a Aline e o Guilherme, quando ainda eram crianças, né? Essa é uma foto num centro folclórico em Seul, ao lado desse cara fantasiado aqui, com essa roupa aqui. À direita dele está o Antônio Edson, atrás dele está o José Calil, que por sinal trabalha comigo até hoje na Rádio Transamérica. Essa foto eu estou entrevistando o Paulo Rossi na Copa de 82 na Espanha. O Brasil eliminou o Brasil e eu estou aqui entrevistando o Paulo Rossi. Essa foto é uma festa que nós fizemos em Atenas em 2004. Esse é o Vanderlei Cordeiro, né? E ele tinha tido aquele problema com aquele padre irlandês, ganhou a medalha de bronze. Isso foi década de 90. Era o então governador Orestes Quércia, eu estou no centro, e aqui à direita, mas também está um ribeirão pretano, falecido, saudoso, querido amigo, ele dizia que era de Bonfim Paulista, o Luiz Augusto Maltoni. Essa é uma foto, olha, que eu estou no colo da minha mãe, também falecida, Alice Odete Bernardes, à esquerda meu pai, Edmo Bernardes Melo, e ao centro, meu pai também falecido, e ao centro um tio, padre, irmão do meu pai, padre Ed Bernardes. Foi na Olimpíada de Los Angeles, em 84, né? Eu estou aqui ao lado do Carlos Alberto Torres, eu trabalhava na Rádio Globo e na TV Manchete, antiga rede TV, era TV Manchete. E eu fui para a Olimpíada pela TV Manchete, tirei férias na Rádio Globo, e aqui estão de pé atrás de mim o Antônio Carlos Moreno, que foi um dos maiores jogadores de vôlei da história, e o Paulo Stein, que é um outro grande locutor, atualmente ele está no Sport TV.
Aqui foi um troféu que eu recebi como melhor repórter do Brasil, no AMB. Quem me entregou foi o Marcelinho Carioca, que era uma grande estrela na época do time do Corinthians. Aqui foi uma entrevista com o Careca. Ele jogava no São Paulo, por acaso, São Paulo e Guarani. E os microfones Electrovoice? Microfones antigos, né? Microfones são em Roma. Eu fui lá uma época, fiquei lá ciceroneado e hospedado pelo Falcão, que é um grande amigo meu até hoje. Ele já era o rei de Roma. Esse era o Enzo, falecido, saudoso Enzo Berzot, técnico italiano, depois foi técnico da seleção da Itália e campeão da Copa de 82. E eu estava entrevistando o então prefeito Antônio Duarte Nogueira, que foi um grande amigo meu, eu tenho muita saudade dele, sou muito amigo do filho dele, Antônio Duarte Nogueira Júnior, e que é um grande cara, um grande político, um cara que eu gosto demais. Foi o lançamento da exposição que aconteceu lá no Parque das Exposições. Foi criada por ele, inclusive. Foi criada pelo Nogueira. E isso aqui foi na Barão do Amazonas, com a Duque de Caxias, em frente à Praça 15. Como é criador de vários herpes que existem, né? Da herpes, CETERP, Dermur, CODERP, SARP, foi tudo obra do Nogueira. O Nogueira foi, para mim, um dos melhores prefeitos do Brasil. Essa é uma foto do Sócrates. Eu acho que essa foto foi na Copa de 86 no México. Aqui está a Regina, então mulher dele. Essa foto está aqui em primeiro plano também o então prefeito saudoso Duarte Nogueira, repara. E eu era o apresentador, eu estava aqui atrás, repara, de bigode. Foi uma visita do então presidente João Batista Figueiredo. Eu era o mestre de cerimônias. Essa foto é muito saudosa, é muito querida. Você repara que tem aqui o Domingos Leone, que foi um dos maiores locutores que eu conheci no rádio, o grande Nelson Antônio Gonçalves, o Nag, que foi quem me lançou no rádio esportivo, eu e o saudoso Amaury Medeiros, que também era um cara que entendia muito de futebol, conhecia tudo. Aliás, a minha primeira narração esportiva, o comentarista foi Amaury Medeiros. Amaury Medeiros, ele era meticuloso, falava de forma coloquial, colocava bem, né? Então, quando eu estou fora do Brasil e alguém diz, poxa, esse cara é brasileiro, eu falo, não, eu sou ribeirão pretano. Primeiro eu sou ribeirão-pretano, depois brasileiro. Então é dessa forma que eu quero traduzir o meu carinho, o meu amor por essa terra, por essa gente e pela gente de Ribeirão. Tenho muito prazer em falar com você, te desejo muito sucesso e que você cresça pessoalmente, profissionalmente cada vez mais. Um grande abraço e estou às suas ordens, as ordens de todos os meus queridos amigos e conterrâneos lá em São Paulo.